Fala galera, tá começando mais um Descomplicando a Dieta. Se você não me conhece, meu nome é Silvério, eu sou nutricionista e eu ajudo pessoas como você a transformar aquele processo de dieta que na maioria das vezes é temporário, difícil de permanecer por um longo período, em um hábito alimentar permanente para que você consiga chegar e principalmente perdurar no seu objetivo. E hoje eu vou falar direcionadamente para você que está querendo emagrecer, buscando emagrecimento, mas tem uma certa dificuldade em largar seus hábitos alimentares, como por exemplo um hambúrguer, um chocolate. Hoje eu vou falar sobre dia do lixo, como emagrecer comendo o que gosta. Será que isso é possível? Hoje eu vou explicar na prática qual é a estratégia que eu utilizo nos meus pacientes para que você assista e até o final do vídeo comece a aplicar em você também. Beleza, pessoal? Bom, galera, vamos lá. Eu sei que tem muita gente curiosa para saber se é possível emagrecer comendo o que gosta e a resposta é sim. Dá para fazer uma dieta, emagrecer e colocar nela alimentos que as pessoas preferem comer e tudo mais, desde que se cumpra uma estratégia, né? E é justamente sobre essa estratégia que eu vou explicar agora. Bom, para a gente gerar emagrecimento através da alimentação, a gente precisa fazer um pretexto que é inegociável, que se você não fizer isso, você não emagrece independentemente da estratégia, que é o déficit calórico. O que é déficit calórico, Silvério? Se você está chegando agora, se você não conhece meu canal, provavelmente você não sabe o que é isso. Déficit calórico é simplesmente você consumir menos calorias do que você gasta, ou seja, você precisa saber quanto de energia, de calorias você gasta, né, levando em consideração sua altura, seu peso, sua atividade física, o seu trabalho, enfim, tudo que faça você demandar um gasto de energia, até mesmo a quantidade de mastigação que você faz, tudo isso tem um gasto de energia bem variável. E depois de você souber quanto você gasta, a gente precisa saber também quanto você consome. Por quê? Se você tiver esse consumo equivalente ao que você gasta, você fica ali no meio termo, no platô. Se você exceder isso, provavelmente você vai ganhar peso. E aí, dependendo da qualidade disso, você vai saber se você está ganhando isso de gordura ou de músculo e tudo mais. E se você consumir a menos, você chega no objetivo de emagrecimento. Porém, muitas pessoas que gostariam de emagrecer, né, elas não precisam só absolutamente desse déficit calórico. Elas precisam se manter constantes nisso daí, para que elas consigam ter esse objetivo de maneira gradual. Porque o emagrecimento, principalmente a queima de gordura, ela não acontece em um mês, ela não acontece em 2 semanas. A pessoa precisa se manter nesse déficit calórico por um período que é bem variável, dependendo do objetivo também. Porém, se a pessoa não está habituada a fazer a dieta, ela provavelmente vai ter uma certa resistência, uma dificuldade em se manter constância, se ela realmente isentar todos os alimentos que são mais calóricos que estavam na dieta dela anteriormente. Todo mundo tem uma preferência, independente do que for, em alimentos mais calóricos, principalmente aqueles que querem começar do zero um processo de emagrecimento. E aí, muitas das vezes, esse dia do lixo acaba atrapalhando a constância. E isso, né, faz a pessoa diminuir aqui ou interromper o processo do emagrecimento. Porque o processo é o seguinte: déficit calórico, consistência no déficit calórico e emagrecimento, para chegar no emagrecimento, né? Então, muitas pessoas acabam tomando 2 decisões para tentar resolver isso daqui quando elas fazem por conta própria. A primeira de tudo é fazer uma dieta absurdamente restrita de todos esses alimentos que ela gosta, porém talvez não seja coerente com o objetivo atual dela. Isso até funciona em algumas pessoas, mas para a maioria delas, o que acontece, o que geralmente ocorre é um desejo excessivo por isso daqui, a ponto de a pessoa não conseguir e fazer uma supercompensação disso daqui. E aí, como esses alimentos já são naturalmente calóricos, e o desejo excessivo seria comer mais do que a pessoa habitualmente come disso aqui, ela acaba fazendo esse déficit calórico virar um superávit calórico. Então, existe uma necessidade de fazer isso de uma maneira gradual para essas pessoas. E aí,
é onde eu vou explicar como funciona e como utilizar o dia do lixo, né? Também conhecido como desvio hedônico controlado. Ou seja, tem como colocar isso daqui, mas não é de qualquer jeito que a gente faz essa estratégia. Eu vou ensinar agora como você colocar esse dia do lixo para te ajudar a ter mais consistência na sua alimentação, porque assim você consegue chegar no seu objetivo sem neura, sem uma dieta absurdamente restrita e de uma maneira inteligente e saudável. Eu acho que o maior medo das pessoas que tentam colocar essa estratégia, na verdade, tentam não aplicá-las, é a questão do controle, né? Porque a pessoa faz uma dieta absolutamente restrita naquilo, né? Que na maioria das vezes tem uma mentalidade extrema, né? Ou é 8 ou é 80, ou é 20 hambúrgueres ou não é nada. E aí ela tem, na verdade, esse temor, né? De incluir, por exemplo, o hambúrguer na alimentação e acabar perdendo o controle. Porém, a seletividade alimentar ela existe, ela tem que ser considerada. Por exemplo, eu tenho um alimento que é indispensável no meu planejamento alimentar, que é justamente o hambúrguer. Se ele não tiver dentro do meu planejamento, eu vou ter uma complicação muito grande no resultado final. Então, eu utilizo essa estratégia para que eu consiga ter mais fluidez no meu objetivo e para que eu não precise fazer outras estratégias que tenham uma efetividade menor. Por quê? Quando a gente fala de rotina, né, quando a gente fala de adquirir um hábito alimentar a longo prazo, a gente fala em simplificar os nossos processos e manter isso daqui de uma maneira calculada é uma maneira de simplificar esse processo para que você consiga ter esse hábito alimentar permanente para chegar no seu objetivo. Se você perder o controle, a gente precisa fazer o seguinte, você precisa ser autoanalítico, ou seja, qual é exatamente o ponto que você está errando? Tem mais de um ponto que você está errando? Existem os fatores externos que estão influenciando nisso daqui? Por exemplo, você recebe visita semanalmente em casa e aí, justamente quando você recebe a visita, você excede aquilo lá que você tinha previsto. Por exemplo, minha meta é um hambúrguer por semana no final de semana, mas toda vez que chega alguém em casa, eu perco o controle. E aí, esses fatores precisam ser analisados para a tomada de decisões seguintes, que é o seguinte: determinar um desvio padrão. Ou seja, a gente tem um planejamento que é o ideal, correto? Porém, existe um desvio padrão que precisa ser levado em consideração. Isso varia muito de objetivo para objetivo e seria imprudente eu falar um número concreto aqui em um vídeo onde muitas pessoas vão ver e talvez uma pessoa de 130 quilos veja e outra de 75, e aí o desvio padrão para os dois não é a mesma coisa. Mas levando em consideração uma situação hipotética onde uma pessoa tem um desvio padrão ideal de aproximadamente 150 quilocalorias. Então, se ela tiver isso daqui através da autoanálise dela, o que ela pode fazer é diluir futuramente, durante a semana, durante 3 dias, aquilo que ela passou do controle. É uma estratégia. Porém, se o desvio padrão for muito maior que isso, que acontece em alguns dos casos, aí seria muito interessante você fazer a pontuação disso e procurar uma ajuda especializada com um nutricionista competente, porque ele vai saber aplicar estratégias para você agir exatamente nesse ponto específico. Então, o que você precisa fazer é pontuar aquilo que você tenha exatamente dificuldade e chegar com clareza no nutricionista para que ele consiga fazer esse manejo para você. Então, isso na verdade não é um empecilho, eu acho que tudo isso é remediável. Mas beleza, Silvério, como fazer, onde fazer, quando fazer, é isso que eu vou explicar agora. Então, galera, essa estratégia ela não deve ser feita de qualquer jeito. O que muitas pessoas fazem é: fiquei com vontade do dia do lixo, vou comer um hambúrguer, vou comer uma pizza inteira, vou fazer isso na doida, né? Vou dar um dia de descanso pro meu paladar. E na maioria das vezes não é assim que acontece. Existe todo um cálculo, existe todo um passo a passo para que isso seja feito da maneira mais inteligente possível. E se você provavelmente está fazendo da outra maneira, isso talvez seja um fator que possa estar diminuindo, atenuando ou até seja o responsável para que você não consiga estar
realizando seus resultados, ou seja, para que você, por exemplo, tivesse uma meta de 3 quilos a menos no final do mês e você faz a dieta certinho durante a semana e quando chega no seu dia do lixo você extrapola isso daí. E é exatamente para isso que eu tentei deixar de uma maneira mais visual. Inclusive, um dos questionamentos das pessoas eram da minha letra, né? Então eu tentei colocar antes de uma maneira mais clara para tentar ficar mais visível para vocês. E funciona basicamente assim, galera. Primeiro de tudo, a gente precisa determinar o déficit calórico. Para cada pessoa é de uma maneira padronizada? Não. Por quê? A energia é como se fosse um tanque de gasolina para a gente. E tem pessoas que gastam muita gasolina, entre aspas, né? Por exemplo, uma pessoa que faz entrega, um carteiro, uma pessoa que trabalha de entrega por aplicativo de bicicleta. Ela vai ter um gasto de gasolina, um gasto de energia absurdamente maior que uma pessoa, por exemplo, que trabalha em home office, que tem os seus intervalos de descanso, que não precisa fazer a termorregulação, ou seja, ela trabalha em um ambiente controlado e não precisa fazer o nosso corpo ficar mais hidratado e não aumentar a temperatura para manter a integridade do nosso corpo. Tudo isso gera um gasto de energia, também conhecido como déficit calórico. Então, o déficit calórico ele tem que ser calculado de maneira individual, mas geralmente para emagrecimento existe ali um consenso entre 300 calorias. Aí daqui para frente o céu é o limite, mas dependendo da pessoa a gente consegue entrar em um consenso de 500 calorias, algumas pessoas 700, outras pessoas mais, porém geralmente é isso que acontece quando a gente coloca esse valor diário. Porém, para a gente fazer essa estratégia de dia do lixo, de comer o que gosta, a gente não tem só o déficit calórico diário, a gente geralmente padroniza em dois modelos de déficit calórico, que é o seguinte: o padronizado, que vamos supor que o seu déficit seja de 500 calorias, então o seu gasto energético é de, por exemplo, 3.000, com déficit de 500, você vai precisar consumir 2.500 por dia, certo? E o déficit calórico padronizado é você consumir dia após dia 2.500 calorias. Se você fizer isso no final de uma semana, você vai ter um déficit de 3.500 quilocalorias. Perfeito, show de bola, uma estratégia altamente eficaz para que você consiga emagrecer. Porém, essa não é a única estratégia, né? E isso funciona para quem realmente tem aqueles valores mais padronizados. Existe uma outra estratégia, outra forma de fazer isso, que até inclusive poucas pessoas utilizam, talvez até por falta de conhecimento, que é o déficit calórico semanal com gasto diário variável. O que seria isso? Em vez de ser um gasto energético protocolar todos os dias da semana, a gente promove um déficit calórico semanal, por exemplo, 3.500 calorias de déficit calórico na semana. Isso diariamente daria os 500, né? Mas, por exemplo, a gente pode colocar em um dia um déficit de 200 calorias e no outro compensar, né, o que foi retirado desse saldo de 500 semanal e colocado, sei lá, vamos supor que segunda-feira seja um déficit de 200 quilocalorias. E aí, na quinta-feira, ao invés das 500 quilocalorias, a gente coloca 800. Ou seja, a gente retirou um pouco do déficit diário daqui e colocou em um dia específico aqui. Onde isso daqui é interessante? Por que isso daqui é interessante? Porque o nosso gasto energético, ele não é padrão todos os dias. Por exemplo, eu posso, na segunda-feira, fazer um treino absurdamente exaustivo, fazer 5 horas de cardio, fazer um triatlon e tudo mais, e ter um gasto calórico absurdo aqui. Isso falando de gasto, né? De gastar energia, de fazer as atividades, e não de promover o déficit a partir da alimentação. E já na quinta-feira, por exemplo, eu posso trabalhar menos e, sei lá, ter toda essa variabilidade.
Então a gente pode flexibilizar isso na alimentação para que, por exemplo, o dia que o déficit calórico seja de 200 ou de 800, a gente coloque alimentos mais calóricos. Por exemplo, aqui na segunda eu promovo um déficit de 200 quilocalorias e aí aqui eu posso colocar um alimento mais calórico, onde o paciente prefira o que ele mais goste, um chocolate e tudo mais, e ele compensa isso, por exemplo, dando um exemplo aqui, em 30 minutos a mais de cardio, corrida, esteira e tudo mais. E no resto da semana ele promove o mesmo déficit calórico. E aí aqui, por exemplo, quando o déficit na alimentação é maior, ele faz ou mantém a atividade física que ele já tinha referido no cálculo, ou faz menos, enfim, do jeito que ele achar melhor. No final das contas, tudo isso daqui, incluindo o chocolate, incluindo o hambúrguer, incluindo o outro alimento calórico, a gente vai ter um saldo de 3.500 calorias. E aí, a gente vai promover com a mesma eficácia os dois. Dependendo até de outras estratégias junto com isso, talvez aqui seja até mais interessante. Por quê? Vamos supor que na quarta-feira a pessoa precise de muita energia, de fazer uma caminhada e tudo mais. E aí na terça-feira a gente pode, por exemplo, proporcionar muito glicogênio para ele. Coloca um déficit menor, coloca um alimento mais calórico e aí no dia seguinte ele vai ter vários eletrólitos, né? Vai ter mais sódio na corrente sanguínea dele, vai ter mais calorias e mais carboidratos, que na maioria das vezes, por exemplo, o hambúrguer é um alimento fonte de carboidratos. E aí no outro dia ele tem uma performance superior do que se ele fizesse isso de uma maneira padronizada. Existem algumas explicações que eu posso talvez abordar em vídeos futuros, porque isso acontece, mas eu só estou explicando de uma maneira mais descontraída, porque talvez isso daqui seja mais interessante do que isso no emagrecimento. Ou seja, é possível você incluir na sua alimentação um hambúrguer, um chocolate, emagrecer e ainda assim ser uma estratégia mais inteligente do que uma dieta sem esses artifícios, essas artimanhas. Porque no final das contas, o objetivo de a gente colocar essa estratégia ao invés da outra é realmente manter fluidez, manter consistência no nosso planejamento alimentar. Porque a nossa alimentação é o nosso objetivo de emagrecimento, ele tem alguns passos, né? Que é primeiro a adesão, segundo um déficit calórico e o terceiro a manutenção, para que no quarto passo seja o objetivo final. E a manutenção é justamente isso daqui, é a pessoa continuar mantendo a mesma consistência até chegar no objetivo final, que para algumas pessoas podem demorar 6 meses, para outras pessoas 1 ano, para outras pessoas 3 anos, e enfim, isso é estritamente individual. Então, pessoal, dicas rápidas para que você possa aplicar e fazer essa estratégia agora mesmo. Lembrando, sempre vai ser muito mais individual, muito mais importante você procurar uma pessoa para poder fazer isso. E você vai chegar no objetivo muito mais rápido. Porque talvez um nutricionista que você procure te poupe um ponto muito valioso para o seu objetivo, que é tempo. Ou seja, você pode fazer o que eu vou te falar aqui agora de uma maneira mais geral, mas se você procurar uma pessoa que saiba individualizar cada ponto de uma maneira mais crítica, você vai economizar um bem muito mais valioso, que é o seu tempo. Então, sempre procure um nutricionista que ele vai te entregar um caminho muito mais inteligente, muito mais rápido. Mas se você já quiser começar a partir de agora, eu vou te dar um passo a passo de como fazer. Primeiro de tudo, saiba os mínimos detalhes do quanto você gasta, do seu gasto. Anote isso porque é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de uma variabilidade de alimentos calóricos, os mínimos detalhes no emagrecimento fazem a diferença. Então, se você, por exemplo, trabalha sentado, ou se você trabalha entregando cartas, ou se você trabalha fazendo serviços domésticos, ou se você não trabalha e passa o dia todo limpando a casa, ou se você não trabalha e não faz nada e só treina, tudo isso
ele vai te gerar um número mais aproximado para poder você fazer essa estratégia com uma certa segurança. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de um hambúrguer, a gente não fala de 150 quilocalorias a mais ou a menos. A gente fala de 500, 600, 1000 calorias a mais. E tudo isso é necessário ser levado em consideração para que você consiga aplicar. Então, depois que você souber os mínimos detalhes do seu gasto, até mesmo de maneira diária, ou seja, no sábado eu gasto tanto, segundo eu gasto tanto e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Saiba o quanto você consome. Saiba o quanto você consome, porque aí você vai ter uma clareza melhor de quando aplicar e como aplicar dessa maneira. A terceira coisa saiba qual é a frequência que você acha e julga necessário comer aquele alimento flexível. Ou seja, eu fico muito bem se eu comer um hambúrguer por semana e tudo mais. Então aqui, saiba da sua necessidade. Quarto passo saiba exatamente qual é a porção do que você come para ficar saciado. Ou seja, eu como um hambúrguer e fico saciado, eu como 3 hambúrgueres e fico saciado, eu peço um hambúrguer da esquina e tudo mais. E aí a gente entra no quarto passo, que é pesquise também nos mínimos detalhes qual é o valor calórico daquele alimento que você consome. Ou seja, uma pizza grande de calabresa é mais calórico que uma pizza grande de mussarela e alho, por exemplo, só. Porque além da mussarela e alho, ainda tem a calabresa e tudo mais. Tudo isso é um acréscimo calórico. Então, se você pesquisar lá só pizza, ou se você pesquisar pizza de calabresa e tudo mais, você individualiza melhor. E assim você consegue colocar essas coisas e se manter em déficit calórico. Então aqui, saiba os mínimos detalhes do que você consome. Do lanche, da refeição livre que você consome. E, por último, aplique a estratégia de acordo com a sua rotina. Ou seja, se você precisa disso uma vez por mês, se o seu consumo é tanto e o seu gasto energético é maior na segunda-feira, vamos supor que toda segunda-feira você tem a liberdade de pedir um hambúrguer, ou final de semana, ou tudo mais, enfim. Depois de você aplicar tudo isso, você vai ter uma clareza muito maior para poder realmente pegar esse feeling de quando utilizar, como utilizar, em qual porção utilizar, onde utilizar, porque isso tudo precisa ser levado em consideração. Obviamente, se você levar essas informações para um nutricionista, ele vai saber otimizar ainda mais essa estratégia, por exemplo, para melhorar seu treino, para melhorar inúmeras complicações que talvez você tenha e dificuldades que talvez você tenha. Então, no mais, é isso daqui. E se eu te ajudei, se você acha que isso foi relevante, se você acha que esse conteúdo aqui que é o conteúdo mais prático, eu tive um trabalho para poder traduzir da linguagem científica para você como isso aqui funciona, eu peço que você me ajude também curtindo esse vídeo, compartilhando com pessoas que necessitam, que seja relevante para elas também. E comente o que você achou aqui, se você tem algum tipo de dúvida, você pode mandar por aqui ou pode me mandar via direct no meu Instagram ou até mesmo no próprio Instagram. Você tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, porque é sempre um prazer muito grande poder te ajudar com esses conteúdos. Então, pessoal, curta, comenta, compartilhe, porque a gente vai ter uma visibilidade melhor, o conteúdo vai ser mais relevante e assim eu consigo ter o alcance de mais pessoas e ajudar mais pessoas. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula e se você achar que foi interessante, você pode pesquisar em outros vídeos, vídeos anteriores, que vai ter muita estratégia, muita coisa legal. Abraço!